Bom, pessoal, já iniciou a gravação então. Hoje é dia 1º de novembro, segunda-feira. A gente vai começar aí com uma aula breve de nefrologia, tá? Conforme eu falei para vocês, a escola solicitou que a gente fizesse as aulas online, então tô deixando isso gravado. Vou fazer a chamada hoje também, inclusive, tá? Que vocês que estão aqui participando, vocês terão presença, tá bom? Tudo bem para vocês, meninas, se eu fizer a primeira parte de nefro, porque ela é menor, ela é mais curta, e depois a gente já iniciar com clínica médica, que eu acredito que não vai demorar muito, porque eu só quero conversar com vocês rapidinho a respeito do diabetes, e depois eu vou tirar dúvidas sobre aquele estudo de caso que eu falei para vocês tentarem resolver. O que vocês acham? Pode ser? Pode. Sim, Vocês já começaram a fazer, meninas, só para eu ter uma noção do estudo de caso? Eu só comecei, Tá, mas não terminei. ok. Não, sem problemas. o Você estudo já de caso eu não sabe comecei algumas ainda não. dúvidas? Tá, ok. Bom, meninas, a gente vai começar então a parte de nefrologia sobre assistência de enfermagem durante a hemodiálise, tá? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Opa, pronto. Tá todo mundo vendo meu slide? Sim, Ok. Meninas, aqui é bem breve, tá? Esse slide eu, inclusive, já mandei para vocês, sobre pontos importantes a serem considerados durante o processo da hemodiálise. Vou, inclusive, pedir sobre isso na prova, tá? Sobre quais são os cuidados de enfermagem antes da hemodiálise, durante e até mesmo depois. Então, quais são os principais pontos? Nesses clientes admitidos, vocês sempre devem levantar todo o histórico do paciente. Se aquele paciente não souber sobre a doença, né, renal, do porquê que ele está fazendo hemodiálise, isso deve ser explicado. Enfatizar a importância da adesão a esse tratamento. Então, mais do que ir lá fazer as sessões de hemodiálise, esse paciente tem que ter em mente que é muito mais complexo, não é ele só ir lá na clínica, faz hemodiálise que acabou. Ele precisa ter toda uma atenção com relação aos medicamentos, a quantidade de água e a quantidade de alimentos, né, que ele vai precisar comer, que vai ser modificada. Senão, a hemodiálise não vai ser efetiva. Então, vocês precisam fornecer todas essas orientações, né? Sobre os cuidados com o catéter. Lembra que a gente viu sobre fístula, sobre o catéter central e outros, né? Ele ter cuidado sobre o ganho de peso também é importante. E esses são os cuidados gerais. Agora, eu vou falar para vocês rapidamente sobre o preparo desse sistema de hemodiálise, né? Então, quais os cuidados a gente tem que ficar atento antes de iniciar. Antes mesmo de conectar a máquina do paciente, a gente vai ligá-la, realizar toda uma checagem do seu funcionamento, né? Montar o sistema de diálise com aquele capilar, que é aquele tubo grande que eu mostrei para vocês na aula um dia, preencher a câmera interna do dialisador, que isso a gente viu naquele vídeo do YouTube, né? Checar a remoção completa de ar do sistema, porque lembra que eu disse que a máquina tem um componente especial para poder realizar essa função, tá? O que mais? Orientar o paciente a checar o seu nome, o registro nesse material, lembra dos sinais vitais e do peso antes de iniciar a sessão, né? Higienizar o braço daquela fístula ou daquele catéter, né? Acomodar o paciente de modo confortável na poltrona. Isso no preparo. Agora a gente parte para a instalação do paciente, onde a gente vai fazer a punção dessa fístula. Ai, professora, como que seria a punção dessa fístula? Isso daí, gente, é bem parecido com qualquer outra punção, na verdade. A única diferença é que vai estar uma veia grande, né, de grande calibre, uma veia grossa, e aí vocês vão funcionar igual qualquer outra veia.
Coletar algum material para exame, às vezes o médico pede para coletar na hora que já funciona. Anticoagular o paciente, se for prescrito, né? Às vezes o médico pede. Conectar a linha arterial à via arterial do catéter ou da fístula e a linha venosa à via venosa. Então, como assim? Vocês se lembram que durante a punção vai sair duas vias, né, do conector lá do catéter? Vocês puncionou e vão ligar lá um plugzinho, né? Vai sair duas vias. Então, conectar as corretas. Ligar a bomba de sangue. Bom, e aí, após a consulta, esse paciente vai ser encaminhado para realizar a sua primeira sessão, onde quase que sempre vai coletar materiais para exame laboratorial, né? Instalar a hemodiálise, se for necessário, encaminhar para vacinação contra a hepatite B e para o serviço de nutrição. Isso dependendo das condições que tiver aquela máquina de diálise. Finalização do tratamento hemodialítico. Então, como assim, né? Terminou o tratamento, precisamos sempre verificar os sinais vitais, pesar aquele paciente, desligar a bomba de sangue e devolver ao paciente o conteúdo do segmento pré-bomba do equipo, administrar os medicamentos prescritos e coletar os exames antes de desconectar qualquer acesso, né? Retirar as agulhas, no caso de fístula, e realizar a hemostasia. O que é a hemostasia? O controle do sangramento, né? A gente tirou aquela fístula, lembra que ela é um vaso de grande calibre, então tem chance de sangrar. Então, a gente tem que ir lá, conter aquele sangue fazendo uma pressão com a gase por 5 minutos e orientar os cuidados nesse período interdiálise. O que mais, pessoal? Durante a instalação do paciente na máquina, a gente precisa ter muito cuidado, porque é um ponto crítico. Então, a enfermagem tem que estar atenta para prevenir as complicações nesse tempo, né? Então, a gente precisa de conhecimento para que tudo que esteja descrito, né, seja disseminado para toda a equipe. Todo mundo tem que ser treinado para realizar todo o procedimento de forma efetiva. Não sei se vocês estão vendo aqui nessa foto, essa linha de cima, ó, tá vendo que ela tem um cantinho aqui vermelhinho? Significa que ela é a linha arterial. E depois a linha de baixo ela vai ser transformada em linha venosa. O que isso significa? Que uma via do catéter da fístula vai puxar o sangue e a outra vai devolver o sangue limpo da máquina, tá? Bom, então, o que o serviço de enfermagem na instalação do paciente deve ter, né? Orientar e supervisionar a higienização do acesso vascular definitivo, no caso da fístula, né? Sempre higienizar muito bem. Pesar o paciente, ver a pressão arterial, o nome completo, certificar, né, que as substâncias, o dialisador, aquele líquido, se está correto, de acordo com a prescrição médica. Programar a máquina na prescrição da hemodiálise, então programar o tempo, a dose de anticoagulante, do fluxo, isso é vocês que vão mexer na máquina. Avaliar os sintomas de infecção ou de aneurisma na fístula, tá? Esse FAV, gente, é fístula arteriovenosa, tá? Em pacientes com uso de catéter, né, observar se tem presença de secreção ou hiperemia, que são aqueles sinais flogísticos. Higienizar as mãos e colocar o EPI e instalar o paciente na máquina de hemodiálise. Depois de desligar o equipamento, nós devemos sempre aferir a pressão arterial novamente, pesar o paciente, administrar medicamento se tiver prescrito e, com relação à máquina, deve ser realizada uma desinfecção química após cada sessão, com produtos específicos, produtos de desinfecção hospitalar, tá? Que provavelmente vocês devem estar vendo na disciplina de centro cirúrgico. Bom, e aí depois também não podemos esquecer do registro de enfermagem, né, pessoal? Esses registros devem ocorrer em tempo real, né, para a gente deixar as evidências logo da medição, dos controles das sessões. Como assim, professora? Vocês acabaram de fazer ali, então,
O paciente sentou na máquina, admitiu, está realizando a sessão, já aproveitem para fazer isso naquele momento. Porque eu sei que vocês vão ter outros pacientes na máquina, vocês vão ter um paciente só na hemodiálise. Quem trabalhar nesses serviços tem vários. Então, se programem e planejem para fazer a evolução ali em tempo real. Porque se vocês deixarem tudo para o final, às vezes vocês se atrapalham, não se lembram mais, né, se às vezes a pressão estava alterada, se aconteceu alguma outra coisa importante que era necessário registrar. Então, sempre colocar isso na hora. O peso, né, pré-diálise, deixar sempre anotado, é uma coisa muito importante, tanto o peso antes e o peso depois, né, que é o pós. Controle da pressão arterial a cada 1 hora, né, dependendo de quanto tempo ele for realizar a hemodiálise. Lembra que eu falei para vocês que tem pacientes que ficam 4 ou 5 horas lá numa sessão. Então, aí a gente vai ter que verificar a pressão mais vezes, tá? Anotar as intercorrências, administração de medicamentos e resultados de testes de resíduo. Às vezes, a máquina, durante a sessão, vocês precisam fazer algum teste, precisa ser registrado, tá? Bom, função do enfermeiro. Agora eu vou falar para vocês aqui a função de cada um. O enfermeiro, gente, vai estar em constante atualização para melhorias nessa assistência. Então, ele vai desenvolver ações assistenciais, administrativas, tá? E o técnico de enfermagem, o que ele é realmente que vai fazer? Ele vai executar a prescrição médica e a prescrição de enfermagem para oferecer àquela assistência em hemodiálise um tratamento seguro e eficiente. Então, é ele que implementa a assistência. É ele que, de fato, que está ali mexendo naquela máquina, realizando tudo que precisa da hemodiálise. E aí, ele também vai proporcionar assistência de higiene, de conforto na instalação, de monitorização e retirada do paciente da máquina, visando assistência humanizada, tá? Então, temos várias ações aqui do técnico, olhem só. Auxiliar na elaboração de escala, né, de tarefas, no controle e no uso racional de roupas e materiais utilizados pela enfermagem, no cuidado a esse paciente renal. Ele auxilia na conservação e no controle do patrimônio da unidade, isso também é importante, de cuidar daquela máquina de diálise, que são equipamentos muito caros, tá? Operar esses equipamentos com cautela, desde o preparo, desde a monitorização e a desinfecção. Então, a gente não vai fazer a limpeza da máquina com qualquer produto, gente, porque às vezes a gente pode danificar uma máquina que é caríssima, né? Porque você não tomou os cuidados direitos, né? Seguir as normas de biossegurança e executar as ações ao paciente, né? Com exceção àquelas privativas. Então, às vezes tem algum procedimento que é só do enfermeiro, aí vocês não vão fazer. Bom, então, quais são as principais intervenções? Primeiro, manutenção desse equilíbrio hidroeletrolítico. O que isso quer dizer? Deixar equilibrado, gente, tudo que vai sair, tudo que vai entrar. Porque já pensou se numa diálise ela filtrar mais do que realmente ela precisa? O paciente também vai ter algum tipo de complicação, né? Ingestão nutricional adequada, preservação do acesso vascular, redução de fadiga, diminuição de déficits de conhecimento sobre a doença e fornecimento de apoio emocional, que também não é fácil você estar lá toda semana, aguardando um transplante, que às vezes nunca vai chegar. Então, a gente tem um papel muito importante nesse sentido, tá? Como ocorre o reprocessamento desse material? Então, só para vocês entenderem a respeito dos dialisadores, tá? É permitido reprocessar, tá? Desde que seja estabelecido alguns requisitos de lei da RDC, que é uma legislação de 2004, tá? Que eles falam que esses dialisadores, gente, e as linhas, elas podem ser utilizadas para o mesmo paciente até 12 vezes, olha que legal. E quando utilizado o reprocessamento manual, até 20 vezes, né?
e só podem ser reutilizados dialisadores que apresentem capilares construídos com membrana biocompatível. Capilares são aqueles tipo filtros, são tipo membranas que ficam lá naquele tubo longo que chega o sangue, faz todo aquele processamento, tá? O reuso de dialisadores e das linhas arteriais e venosas não é permitido para pacientes portadores de HIV. Isso daí é outro caso à parte, tá? Bom, como ocorre a manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos? São utilizados, devem obedecer à frequência e ao procedimento indicado pelo fabricante. Então, tem fabricantes diferentes que pedem tempos também diferentes. Eles devem ser calibrados e assegurados com resultados válidos e deve elaborar um cronograma para intervalos de manutenção. Então, nossa, lá naquela unidade ali perto da Unimed, por exemplo, lá eles vão fazer manutenção a cada um mês, a cada 15 dias, depende. É igual, por exemplo, calibração dos equipamentos, né? É igual quando vocês vão aprender lá em centro cirúrgico, gente, sobre o CME, que é a Central de Material e Esterilização. As máquinas, por exemplo, de autoclave, ou qualquer tipo de máquina, né, que a gente utiliza na assistência à saúde, precisam de calibragem e precisam de manutenção. E tem que ser toda registrado num caderno, numa ata, né, para a gente estar certificado que, olha, foi feito o protocolo certinho e se apresentou algum problema, não é culpa de vocês, porque vocês deixaram lá registrado que foi feita a manutenção corretiva e preventiva necessária, né? Mesma coisa com o esfigmomanômetro, que é o de pressão arterial. Não sei se vocês sabiam, mas ele tem que ser calibrado, tá? A cada 6 meses, se vocês utilizam ele com constância. Senão vocês estão vendo resultados não tão confiáveis da pressão em pacientes, tá? Bom, em relação aos cuidados do processo de trabalho, quais devem ser os principais cuidados de enfermagem na hemodiálise? Então, olhem só. Utilizar corretamente o EPI, atender às normas de biossegurança, realizar as técnicas de acordo com os procedimentos descritos, né? A segregação correta dos resíduos infectantes, o que é isso? Jogar certo o lixo no lugar certo. Então, a gente tem um lixo de pérfuro cortante, a gente tem outro lixo de resíduo químico, que é um laranja, a gente tem vários tipos de lixos diferentes. Eu não sei se vocês já aprenderam sobre isso. Então, a gente precisa estar de olho, ok? Então, com isso, a gente promove uma assistência segura, prevenindo a nossa exposição a materiais biológicos, porque esse é um tipo de procedimento que a gente está com bastante risco, né? Bom, gente, nessa parte de hemodiálise, era isso, tá? Que eu queria mais falar com vocês, que a gente já conversou, na verdade, bastante sobre todo o funcionamento da hemodiálise, e só deixando isso daqui também bem frisado, tá até gravando aqui. A nossa prova de nefro vai cair só sobre hemodiálise. Então, vocês precisam saber tudo sobre o funcionamento, sobre as complicações, sobre os catéteres que a gente tem diferente, né? Sobre esses cuidados de enfermagem que a gente falou aqui hoje. Que mais? Os cuidados antes de começar uma sessão, cuidados depois de começar uma sessão e por aí vai. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte, pessoal? Ou não? Laura, Oi. a próxima aula que a gente tiver presencial vai ser a revisão zona, né? De tudo Isso, sobre a hemodiálise. Isso mesmo. Uhum. Só isso mesmo. Dúvida, gente? Vocês acham que o técnico, por exemplo, faz alguma outra coisa diferente aqui nessas unidades que vocês, não sei, já viram? Ou não?
Vocês não entraram ainda em nenhum serviço de hemodiálise, né? Nem viram no hospital, nem nada do tipo, né? Não. Uhum. Ok. Bom, gente, de maneira geral é isso mesmo, controlar os possíveis complicações, a gente ter bastante cuidado com as técnicas assépticas, né? Então, aqui, de fato, os profissionais, eles realizam mesmo e utilizam todo o EPI necessário. Isso é um ponto muito importante, porque eu tenho certeza que vocês já viram em outras unidades, por exemplo, que o técnico não usava, por exemplo, nem luva para fazer uma punção. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso, porque eu já vi. Aliás, eu vejo ainda nos serviços. Então, aqui não. Aqui é diferente. Aqui ele vai usar o jaleco descartável por cima, ele vai usar touca, ele vai usar óculos de proteção, além da luva de procedimento. Então, são locais onde essa técnica asséptica é levada muito em consideração, tá? Tudo bem, galera? Sim, Bom, podemos passar então para a próxima, gente? pode. Bom, aqui essa parte de nefrologia era isso. Não vou conseguir entrar em outros temas com vocês, porque não vai dar muito tempo, né? Mas era isso. Agora, então, a gente vai partir para a parte de clínica médica, tá? Que eu quero só dar uma frisada com vocês, pessoal, sobre ainda o diabetes. Que apesar de ter caído na última prova, na primeira, né? Quer dizer, vai cair também na segunda. Então, eu quero explorar um pouco mais esse tema e tirar também as dúvidas de vocês com relação ao estudo de caso. Não sei se todo mundo conseguiu ver, né? Tá todo mundo vendo a minha tela, gente? Sim. Sim. Ok. Bom, pessoal, a gente já conversou sobre o que é diabetes, né? Que é aquela insuficiência que acontece pelo pâncreas não produzir a insulina. E aí a gente conversou que existem dois tipos, né? O diabetes do tipo 1, que é quando o paciente não produz nada de insulina, o pâncreas não produz, então é mais comum em crianças e jovens. E o tipo 2, que é quando até produz, mas produz em pouca quantidade, né? E a partir disso, a gente veio aí com vários sintomas diferentes. A polidipsia, que é muita sede, a poliúria, que é o excesso de urina, polifagia, que é muita fome, cansaço, né? Lesões nos nervos periféricos dos membros inferiores, e isso ocasiona perda de sensibilidade, o que vai dar o quê? A feridas, né? Então, as úlceras do pé diabético, que a gente viu tanto, né? E aí, gente, o que eu queria ver com vocês, né? Deixar isso bem claro. Que o seu diagnóstico, ele pode ser por meio da presença de açúcar na urina ou no sangue, que vai ser confirmado pelo teste de glicemia, né? Tanto em jejum e pós-jejum, tá? E também hoje a gente tem um exame muito legal que ele se chama hemoglobina glicada, tá? Esse teste é um exame de sangue que ele serve para pegar aqueles pacientes que não fizeram um tratamento de forma adequada. Por quê? Porque o que acontece? Geralmente o paciente sabe que tem uma consulta ou que vai fazer um exame daqui a uns 5 dias, aí ele muda totalmente a alimentação, né? Ele começa a alimentar adequado para o exame não dar alterado, ele não levar um puxão de orelha do médico. Agora, nesse exame aqui que eu tô falando para vocês, não tem jeito, porque ele pega as variações da produção de insulina dos últimos 3 meses. Então, dá para a gente saber se aquele paciente está fazendo o tratamento medicamentoso de forma correta ou não, né? Temos vários valores, né, para poder classificar se aquele paciente se encontra dentro da produção, né, dentro do normal de glicose ou não. Então, olhem só, gente, a glicemia normal em jejum, ela tem que ficar menor que 110, né?
Agora, o paciente vai ter uma glicemia alterada se ficar até 126. Agora, se passar de 126 em jejum, com certeza isso já mostra que ele tem um diabetes, tá? Então, só lembrando, ai, professora, como que eu vou saber quais vai ser aquelas situações de hipo e hiperglicemia? Não sei se vocês se lembram que eu comentei bastante sobre isso. A hipoglicemia, gente, é quando a gente tem o açúcar abaixo dos valores esperados. Então, abaixo de 70, por exemplo, em jejum, é considerado hipoglicemia. O paciente vai ter sintomas, como pode ter tremor, suor, né? E aí, o que a gente tem que oferecer? Um líquido doce para rapidamente esse açúcar ser estabelecido e o paciente voltar ao normal. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ter o excesso de açúcar no sangue, que se chama hiperglicemia. E isso pode ser aqui, por exemplo, em jejum, acima de 126, então é hiperglicemia, né? O que o paciente pode sentir? Dor de cabeça, sonolência e hálito cetônico, que é aquele hálito parecido com acetona. Não sei se vocês se lembram sobre isso, tá? Então, são pontos importantes para a gente relembrar. Os principais fatores de risco é o antecedente familiar, o estilo de vida pouco saudável e o fato de já ter a pressão alta, tá? Então aqui, olhem só, esse quadro ele é bem legal porque ele mostra as principais diferenças do diabetes do tipo 1 e tipo 2, né? Igual eu falei para vocês, no 1, o pâncreas não produz nada de insulina e no 2 produz pouco, né? A prevalência de mais casos é do tipo 2. Manifestação, geralmente do tipo 2, é lenta. Então, olhem só, dá tempo, se o paciente fizer uma dieta certinha, de não ter o diabetes. Mas a partir do momento que ele é diagnosticado, não tem jeito mais. O controle, geralmente no 1, ele vai precisar aplicar a insulina injetável. Agora, no tipo 2, temos as opções de medicamentos orais, tá? Que são os anti-hiperglicemiantes, como, por exemplo, a metformina, tá? Bom, agora, gente, eu vou falar para vocês sobre os tipos de insulinas. Não sei se vocês já se depararam com algum paciente que faz o uso de insulina. Então, olhem só. A gente tem principalmente dois tipos que são, vou falar aqui, que são os oferecidos pelo SUS, tá, gente? Mas tem outras insulinas. A gente tem as de ação rápida, ação intermediária e ação lenta. Qual que o SUS disponibiliza para os seus usuários? As de ação rápida, tá? E as insulinas de ação intermediária, ok? A primeira delas que eu vou falar se chama insulina regular, tá? É uma insulina, gente, transparente, parece água, não dá para ver o conteúdo, um frasquinho assim. Ela tem uma ação, geralmente, de 15 a 30 minutos após a sua aplicação. Então, ela tem uma ação rápida, tá? Então, o paciente toma, né? E 15 minutinhos, geralmente, já tem um efeito. Agora, a gente tem outro tipo de insulina que se chama NPH. O frasquinho dela, gente, a insulina, ela parece que ela é meio leitosa, ela é branquinha, ela é turva. Ela é diferente. E ela tem uma ação que eles falam de lenta, mas na verdade isso é só um nome aqui para a gente gravar que é o oposto da outra, porque ela também não é lenta, ela é intermediária, na verdade, tá? Ela geralmente tem uma ação de 2 a 4 horas depois da aplicação, então ela demora muito mais para fazer o efeito, né? E a maioria desses pacientes, eles podem usar a combinação dessas duas insulinas, tá? Isso também é bem comum. Se por acaso eles usarem as duas combinações, é importante que vocês saibam o quê? Nossa, se ele usar os dois, eu preciso obrigatoriamente aspirar a insulina NPH, que é mais demorada, e depois a insulina de ação rápida. Porque senão, isso no mesmo frasco, tá, gente? Na mesma seringa, ok? Para não correr o risco de uma interferir no efeito da outra, de eu não injetar, por exemplo, acidentalmente, a regular dentro da NPH, tá? Então, esses são os dois principais, tá? Vejam que eu tenho também uma insulina que, de fato,
tem uma ação melhor, né? Que são as mais caras, né? Esses nomes aqui são os nomes das insulinas. Eu tenho insulina Lantus, que não é disponibilizada, ela é paga, tá? Enfim. Vocês já viram alguém que utiliza insulina, gente? Sim, não? Vocês estão aí? Não, nunca vi, não. Não? Vocês já aplicaram algum subcutâneo? Também não. Também não. Ok. Bom, gente, quais são os locais de aplicação de insulina? Primeira coisa é a gente saber que a insulina é aplicada no tecido subcutâneo, tá? É importante que seja naquele tecido de gordurinha, porque se vocês aplicarem acidentalmente no músculo, a ação daquele medicamento vai ser diferente, tá? Então, observem esse desenho. Aqui são todas as áreas de aplicação de insulina. Inclusive, tem uma partezinha dessa que vocês têm que, inclusive, abordar no estudo de caso, né? Então, vejam esse lado aqui do braço, que é o tchauzinho, sabe? Que fica a pelanquinha que fica balançando, né? Como que chama essa região? Face lateral externa do braço, tá? Então, face lateral externa do braço é uma opção. Então, primeira coisa, a gente saber que a gente tem que esgotar toda uma região antes da gente ir para a próxima. Porque tem pacientes, pessoal, que utilizam 5 vezes a aplicação de insulina por dia. Então, eles tomam 5 picadas. Então, saber que, olha, ele aplicou aqui de um lado do braço, na próxima aplicação, ele tem que pular um dedinho e ir para baixo. Depois, mais um dedinho e ir para baixo. Esgotou toda aquela região do braço, aí ele vai para o outro. Não deixar para aplicar sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque isso pode ocasionar uma fibrose do tecido, além de doer, vai fazer com que não tenha a mesma absorção, tá? Então, face lateral externa do braço é uma. Observem que a gente tem aqui numa região da barriga, mas não é no abdômen. Vocês não podem escrever aplicada insulina em abdômen, porque o abdômen abrange várias áreas. Então, seria na região inferior lateral externa do abdômen. Não pode ser em volta do umbigo, que popularmente é chamado, tá? Então, face lateral externa do braço, região inferior lateral externa do abdômen. Vejam que tem aqui na coxa, face lateral externa da coxa. Não escrevam vasto lateral, porque vasto é nome de músculo e a gente não aplica insulina em músculo, tá? Também podemos aplicar na região posterior, né? Que seria ali próximo, basicamente bem próximo da onde faz a intramuscular, mas lembrando que não é intramuscular, tá? No famoso pneuzinho, tá? Mas vocês não vão me escrever também desse nome. Qual região eu vou escrever, professora? Região inferior lateral externa do tórax, vocês podem colocar, enfim. Então, gente, escrever esses nomes corretamente. Inclusive, lá no estudo de caso, tem falando que eu acho que não lembro se era homem ou mulher, mas que aplicava só num lugar. E aí, uma das etapas da correção é vocês escreverem todos os nomes corretos de aplicação de insulina, ok? Porque quando vocês forem aplicar, vocês vão escrever as terminologias também, tá? Bom, que mais, gente? Também temos fármacos, né, que são terapêutica oral, são comprimidos. Não sei se vocês já ouviram falar, olhem só. Todos esses são anti-hiperglicemiantes. O que é isso, professor? Eles evitam, né, que a glicose fique em excesso no organismo. Ou seja, evita a hiperglicemia. Então, olhem exemplos. Glibenclamida, glicazida, não sei se glicazida é bem comum. Metformina é mais comum ainda. O que vocês precisam saber da metformina, que é o mais utilizado? É um medicamento, gente, que
tem efeitos colaterais. Então, se o paciente tem o diabetes, por exemplo, ele costuma ir comer um doce, ele costuma causar diarreia, se o paciente comer doce. Então, já fiquem cientes disso, caso o paciente pergunte para vocês, tá? Bom, por que controlar muito bem esse diabetes? Porque a gente viu que o mau controle, além de dar lesões ao pé diabético, pode ocasionar infarto, lesões nos rins. Então, eu já vi muito paciente perder o rim por conta do diabetes, ficar cego por conta do diabetes, ter algum tipo de derrame, né, que é o AVE, enfim, tá? Então, toda essa parte de alimentação tem que ser controlada, né? Exercícios físicos e cuidados com os pés. Isso é muito importante. O paciente com diabetes tem que examinar os pés diariamente, gente. Então, ele precisa aparar as unhas com cuidado, andar com calçados fechados, confortáveis, meias de algodão para controle do suor e cuidar muito bem, para que se aparecer qualquer lesão, o paciente já imediatamente ter esse controle, né? Não fazer escalda-pés, isso não pode cortar muito curta e de preferência nem tirar a cutícula para não ter uma porta de entrada aí para lesões que podem causar feridas maiores, tá? Essa aula aqui eu acho que eu não mandei para vocês não, mas eu posso mandar, tá? Bom, gente, aqui são os cuidados com hiper e hipoglicemia, que já falei, não vou repetir aqui para vocês, tá? São os sintomas. E, a princípio, é isso sobre essa parte. O que mais que eu queria frisar com vocês, gente? Seriam os cuidados com as lesões a partir do momento que a gente já tem essas úlceras instaladas. A gente fez lá no laboratório uma vez uma aula sobre o cuidado, né, a ferida do pé diabético. Mas eu vou até falar novamente para deixar registrado sobre isso. Por quê? Porque eu vou pedir na prova também os cuidados com feridas, tá? Então, deixa eu só apresentar aqui, porque a gente vai fazer um recapitulado importante. Peraí, que eu vou colocar no ponto certo. Bom, o que conversamos, gente? Qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de ferida, nós vamos ter 3 diferentes tecidos. Isso não é só no pé diabético, tá? Então, a gente pode ter o tecido de granulação, lembram que é aquele tecido vermelho ou rosa, que é um tecido bom, é um tecido que a gente quer manter na ferida, tá? Isso, inclusive, é um exercício também para o estudo de caso. O que eu faço quando eu vejo um tecido de granulação, que é um tecido vermelho, um tecido bom? Eu tenho que somente hidratar esse tecido. Então, vocês vão usar o Dersane, que lembra que é a mesma coisa do que a GE, que é a mesma coisa do que o óleo de girassol. Vocês só vão usar isso, tá? E eu tenho outro tipo de tecido, que é o tecido de fibrina. O que é fibrina? São aquelas partes amareladas ou brancas que vão estar na ferida. Não é um tecido bom, gente. A gente tem que tirar, mas não é tirar fisicamente lá e puxar, não. Vocês vão passar uma pomada que tem uma ação específica para debridar, tirar aquele tecido ruim. Como exemplos, colagenase com clorafenicol ou alginato. São 2 pomadas diferentes. Lembrando, pessoal, que vocês vão usar só um pouquinho, tá? Por quê? Porque imagina que numa ferida eu tenho aqui granulação e aqui um pontinho de fibrina. Se vocês passarem muita pomada só aqui nessa fibrina, na hora que vocês fecharem com a gaze, essa pomada vai acabar invadindo esse tecido de granulação, que vai queimar, que não é bom. Então, essa ferida não vai demorar ainda mais, porque ela vai piorar, né? Então, passar pouca pomada e só naquele local onde precisa ter aquela ação. Se eu quero debridar aquela ferida, eu vou passar um pouquinho a quantidade só naquele tecido, tá? Eu tenho também o tecido de necrose, que lembra que é aquele tecido que também não é bom, é um tecido morto. É um tecido preto, cinza ou marrom,
né? Que eu também preciso tirar com uma pomada. Geralmente é com papaína, tá? Então, só lembrando que papaína é um manipulado que só vende com receita médica, tá? Que vocês passam ao redor daquela necrose e tira aquela ação, né, da ferida que não pode mais. Então, mostrando aqui as fotos de novo para vocês, olhem só, aqui nessa ferida a gente tem uma necrose, ó, aqui embaixo vai começar a escurecer, porque tá até cinza nessa foto. Aqui a gente tem a fibrina, que eu mostrei para vocês, que é aquelas partes amareladas, e aí lembra qual tipo de cobertura vocês vão passar. E aqui a gente tem o tecido de granulação, que é aquele tecido vermelho, aquele tecido bom, tá? Por que estou lembrando disso? Gente, porque no estudo de caso de vocês, se não me engano, tem aí uma ferida. Deixa eu até abrir o estudo de caso. Só um minuto. O estudo de caso de vocês, gente, tem 2 lesões. E parte do processo de resolução é vocês descreverem quais tecidos e como fazer o curativo dessas 2 lesões, tá? Então, vocês vão descrever isso corretamente com base nessas explicações e nas aulas de laboratório que a gente teve, ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre essa parte? Por enquanto, nenhuma dúvida. Não? Peraí, gente, que eu tirei o estudo de caso. Bom, então se lembrem que nesse exercício do estudo de caso, vocês vão descrever qual quadro será que essa paciente se encontra, né? Observem que foi realizado uma endoscopia, ela estava com H. pylori, então o que será que é isso? Né? Descrever muito bem sobre essa condição, sobre os cuidados. Paciente diabética, usando 2 tipos de insulina. Então, vocês tiveram agora essa parte teórica de vocês vão explicar o que é, né? Aplicava somente na barriga, então agora vocês já sabem quais são os locais adequados para aplicação de insulina, né? Orientações sobre essa dieta, que tipo de orientação que eu tenho que dar para um paciente. Não sei se vocês sabem, mas eu já trabalhei num ambulatório de diabetes, onde lá eu fazia consulta de enfermagem com os pacientes. Aí esses pacientes chegavam, gente, as consultas demoravam 1 hora cada paciente, era muito demorado. A primeira coisa que eu fazia na consulta era perguntar sobre tudo da alimentação. Eles tinham que me falar tudo que eles geralmente comiam no café, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta e se fazia ceia antes de dormir. Por quê? Porque com base nisso, eu anotava tudo e mostrava para ele, olha, seu José, dona Maria, isso daqui no café é melhor a senhora substituir por uma fruta, substituir o açúcar por um tipo de adoçante, e tudo isso é muito importante. Ah, professora, eu não sou nutricionista, mas faz parte das nossas ações de enfermagem termos todas essas orientações para o paciente, né? Aí, paciente sedentária, então fazia parte das anotações, né, das orientações sobre exercícios físicos e todo um exame dos pés. Nesse exame dos pés, em consulta de diabetes, gente, a gente inclusive mensura se aquele paciente perdeu a sensibilidade ou não. Eu acho que isso eu não cheguei a comentar com vocês, mas a gente tem 2 instrumentos mesmo, né, 2 equipamentos, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, peraí. Que eles medem a sensibilidade. Não sei se vocês já viram, ó, isso daqui que eu tô mostrando, peraí. Esse instrumento aqui, gente, se chama diapasão. Não sei se vocês estão vendo, ó. Deixa eu tirar o zoom. Ele é um instrumento mesmo que você bate assim, ó, na onde tá essas bolinhas, ele vibra todo, e aí você coloca essa pontinha dele, não é de enfiar nem nada, só coloca ali em contato com alguns locais do pé, e o paciente vai falar se tá sentindo ou não.
É um teste para mensurar ali a sensibilidade do paciente, tá? Aí a gente coloca em vários pontos específicos. Eu mandei para vocês um PDF sobre a avaliação do pé diabético. Nessa avaliação tem os pontos aonde coloca esse diapasão, tá? Que é no dedão, no terceiro dedo, depois coloca aqui na região plantar, vai descendo até o calcâneo. Então, tem locais corretos que vocês vão colocar, tá? E tem outro que chama monofilamento. Deixa eu ver se tem foto. O monofilamento é esse instrumento aqui, ó, dessa foto. Parece uma agulha, mas não é, tá? É uma fitinha de silicone e ele tem espessuras diferentes, que vocês também vão colocando em regiões estabelecidas no pé do paciente. Ele é um teste de sensibilidade mais fino, tá? Que vai indicar se aquele paciente está sentindo ou não. Para que eu preciso saber? Porque a partir disso, eu consigo identificar se ele tem um risco provável de abrir uma lesão ou não, tá? Então, esse teste aqui, ele é bem legal e vocês todos podem fazer esses testes aqui, tá? Bom, gente, então, no estudo de caso, abordem tudo sobre o diabetes, sobre essas questões que eu dei uma repaginada aqui. Na última aula, a gente falou sobre os cuidados com os distúrbios neurológicos, então a gente falou sobre o AVE, a gente falou sobre os outros distúrbios, e reparem que no pedacinho final aqui do estudo de caso aconteceu uma coisa neurológica, que vocês precisam abordar, tá? Então, de maneira ampla, vocês vão falar sobre as doenças, sobre os cuidados de enfermagem, bem completo, tá? Esse vai ser um estudo de caso, o trabalho que mais vai valer ponto para vocês, tá? Então, façam com bastante cuidado, bem completo. Eu acho que eu dei bastante tempo para vocês, se eu não me engano, acho que eu dei até dia 16, né, gente? Nem lembro mais. Mas vocês vão ter a oportunidade de estar fazendo mais sobre ele hoje. Quarta-feira eu vou dar o tempo também para vocês fazerem, na aula que é remota, mas não é ao vivo. Só para vocês fazerem. E eu queria que vocês aproveitassem da oportunidade de hoje, gente, para tirar dúvidas sobre o estudo de caso. Porque normalmente esse segundo eu passo até em sala de aula, tá? Para ir tirando as dúvidas. Mas como a gente teve alguns feriados, não deu para eu passar, né? Para vocês resolverem em sala. Então, quem tem dúvidas sobre a resolução desse estudo de caso, aproveitem agora. Entende, gente? Ninguém tem dúvida, gente, sobre o estudo de caso? Por enquanto não, mas provavelmente quando eu começar a resolver ele, talvez eu tenha um pouco. Mas por enquanto não. Tá. Ô, Laura, eu não comecei a fazer o estudo de casa ainda. Vou ver se eu já pego ele amanhã. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Você quer que fale assim, cada doença, você quer que ponha o cuidado de enfermagem dessa doença? É isso. Além de colocar o cuidado de enfermagem, definir também essa doença, tá? O Colocar que é, o que causa, os isso, sintomas. isso mesmo. Entendi. Meninas, bom, só tem meninas aqui, né? Tem. Eu vou ficar aqui na sala até 10 horas, tá? Porque hoje o tempo tá para isso, que aí eu posso tirar dúvidas, se fosse possível vocês tentarem fazer esse estudo de caso hoje, aproveitar que eu tô aqui, eu estou à disposição, tá? Porém, eu só queria mostrar para vocês, já que a gente teve essa aula aqui online, eu nem vou cobrar esse conteúdo na prova, tá, gente, que eu vou falar hoje. Eu só queria falar rapidamente com vocês sobre um conteúdo muito importante da clínica médica, que é traumatismo de extremidades, tá? Se eu não estou enganada, eu acho que eu já tive uma aula que eu dei laboratório para vocês uma vez, não agora,
substituindo algum professor, que a gente fez imobilização, não fez? Na prancha. Eu fiz isso com vocês, não fiz? Sim. Ah, perfeito. Eu tô perguntando, gente, porque isso faz parte do conteúdo de traumatismo. E eu queria que ficasse gravado um pouco sobre esse conteúdo aqui com vocês, tá? Nem vou passar essa aula aqui, porque eu não vou cobrar, mas o que que é traumatismo de extremidades? São todos os traumas, né, que envolve, por exemplo, fraturas, luxação e entorse. E eu só quero definir aqui para vocês rapidinho, porque vocês vão encontrar bastante sobre isso na prática, né? Então, por exemplo, sobre fraturas, o que que é uma fratura? É uma perda da continuidade do osso. O osso perdeu a sua continuidade. Nossa, como que é? Parece ser bonito. Oi? Nada. Ah, tá bom. Bom, as fraturas, gente, então, elas podem apresentar-se como um hematoma, pode indicar a dor intensa, óbvio, né? E elas podem ser fechadas e abertas. O que que são as fraturas fechadas? São as fraturas que não acontecem lesão do tecido, né? Então, a gente não vê que elas ficam exteriorizadas. O osso, ele perde o seu eixo, ele perde o desvio, mas ele não causa lesão nos tendões, nos vasos sanguíneos. E a gente tem as fraturas abertas, que ocorrem lesão no tecido e tem contato com o meio externo. Então, a gente tem que esse tipo de fratura é muito mais perigoso. Por quê? Porque expõe a pessoa a infecções e o tratamento, na maioria das vezes, é cirúrgico, tá? Então, olha essa foto aqui para vocês verem, ó, uma fratura fechada, uma fratura aberta. E a gente tem ainda um tipo que chama fragmentada, que é quando o osso ele meio que esfarela assim. Então, olha essa foto, né? É um tipo de fratura fechada, né? Agora, essa já é um tipo de fratura aberta. Olhem só que envolveu toda a camada muscular, vaso sanguíneo. Dá para ver todo isso. Essa aqui é a parte do vasto lateral, ó. Óbvio que num traumatismo, né, gente? Outro tipo de fratura também aberta, né? Quem sabe me falar que osso que é esses aí que tá envolvido? Pode pôr no chat, se vocês não quiserem ligar o microfone. Que ossos são esses que vocês estão vendo? Alguém tem alguma ideia? Ninguém, gente? A tíbia e fíbula, né? Opa. Então, aqui a gente tem outro tipo, ó, envolvendo fêmur. E é isso. Então, tratamento, lembra do laboratório. Pegou um paciente assim, imobilização do jeito que está. Vocês vão imobilizar a perna, se tiver dobrada, dobrada desse jeito, tá? A gente tem outra característica de traumatismo que se chama luxação. O que é a luxação? É a perda de contato das extremidades ósseas que se articulam. Então, são traumas também graves, tem dor, edema, né? Então, o osso, gente, ele perde o contato com a articulação. Então, igual, por exemplo, tá aqui nessa foto, ó. Na luxação, a articulação saiu, perdeu o contato com o osso. Então, por isso que dá essa aparência, tá? Então, aqui, novamente, ó, um raio-x mostrando, ó, que saiu, perdeu a continuidade aqui do osso. E temos o último tipo que se chama entorse. O que é um entorse, gente? É uma lesão das articulações, porque teve um movimento exagerado, teve um estiramento daqueles músculos, daqueles ligamentos, enfim. Aqui, diferente da luxação, a gente não teve perda da continuidade, né, da articulação. Ela tá lesionada. Ela tá lesionada por quê? Porque virou o pé, porque o músculo esticou demais, porque o ligamento esticou demais, enfim. Então, aqui nesse movimento, por exemplo, a gente tem o edema, que também é
um tipo aí que dói bastante, né? De traumatismos, pessoal, a gente viu na última aula, eu falei para vocês já sobre traumatismo raquimedular, tá? Então, se lembrem, né, que eles são muito perigosos. Lembrem que eu mostrei o vídeo do cara na piscina na última aula, né? Isso daqui eu vou cobrar na prova, que tá na última aula, tá? Que são as lesões lá na medula que fica na coluna vertebral. Então, lembra que as lesões de C2 a C3 são fatais. Então, se tiver uma fratura, uma lesão na medula entre C1 a C3, morre na hora, tá? E a de C4 até C7 é tetraplegia, tá? Se vocês quiserem, eu também posso mandar essa aula aqui para vocês, tá? Que tem essa parte aqui de traumatismos. Gente, e era isso que eu queria só falar para vocês, que eu acho que é um conteúdo até que eu deveria explorar um pouco mais, mas eu imagino que vocês devem ter visto um pouco em urgência e emergência. Eu queria que vocês aproveitassem para tirar alguma dúvida, né? Vocês têm alguma dúvida sobre isso que eu acabei de falar com vocês ou não? Não? Depois você envia esse conteúdo do traumatismo, Laura, pra gente, fazendo um favor, pra gente dar uma estudadinha mais melhor, sim, dar uma olhadinha. Claro, envio sim, gente, pode deixar. Eu não entendi sua pergunta, Laura. Se tem alguma dúvida sobre essa parte de traumatismo que eu estava falando com vocês agora, tanto de fraturas quanto às vezes do traumatismo raquimedular, né, que envolve a medula. A gente, Oi, desculpa? Não? a gente vai ter alguma aula prática, além da que você já deu sobre traumatismo, assim, porque eu não pude participar, que nessa aula eu estava online, então eu acho que sempre é bom a gente frisar mais, né, sobre imobilização, que eu acho que é muito importante. Ou não? A gente vai ficar... Infelizmente não, Marcela. Por quê? Porque a nossa próxima aula é revisão e depois tem feriado e depois já é prova. Então não vai dar tempo da gente ter outro laboratório. Ah, é Infelizmente. verdade. Mas se tivesse, com certeza eu poderia abordar de novo. Às vezes, quando vocês passarem em estágio no SAMU, não sei se vocês vão voltar, seria legal pedir para o professor abordar sobre isso, sabe? Tudo bem, então, meninas? Deixa eu só terminar de fazer a chamada, me dá um minutinho. Tá. Meninas, bom, eu vou interromper a gravação e aí a gente vai fazer então o seguinte: eu quero que, se possível, vocês comecem a fazer o estudo de caso, porque vocês vão tirando as dúvidas aqui comigo online, tá? Ok. E aí,